Bem, boa tarde a todos e todas. Que bom, né, a gente poder reunir um pouquinho por aqui para falar de literatura. Isso é muito importante, muito bom. E viver esses momentos faz sempre a gente acrescentar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para acrescentar, para contar. Seria muito melhor se tivesse todas essas cadeiras lotadas, se não tivesse nenhum lugar sobrando, tivesse gente aguardando para entrar, porque a gente gosta disso, né? Isso é muito importante, mas pelo menos a gente tem a oportunidade de alcançar outras pessoas também pela internet da tecnologia. Que bom que existe a tecnologia também nessa hora, que a gente consegue transmitir, deixar registrado, e em outro momento outras pessoas podem acessar e ter oportunidade de ouvir aquilo que a gente vai falar um pouquinho aqui essa tarde. Bom, o tempo de apresentação é sempre muito corrido, sempre muito curto, mas é o suficiente para a gente dar uma ideia geral daquilo que a gente está tratando, está pensando nesse momento, né, onde a gente direciona esse colóquio para os escritores baianos. E eu quero agradecer já de antemão essa participação, a professora Emílio, a Academia de Letras da Bahia, porque são as portas que ficam abertas para a gente trocar, né, essas experiências literárias, e a gente não pode abrir mão de ter esses momentos. Por isso que eu disse, é claro que a tecnologia ela nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas quando estava na época da pandemia a gente sentia muita falta disso também, de reunirmos aqui, trocar e falar alguma coisa e olhar nos olhos. Então eu acho que são momentos sempre de muita experiência e muito proveitosos, né, no nosso crescimento intelectual. Bom, na tarde de hoje a gente recebe 5 falas, né, concluindo a minha. Meu nome é Débora Chaves, eu, nesse momento vou coordenar a mesa, mas eu tenho 4 colegas que vão dividir comigo esse espaço. Para que a gente não fique todo mundo aqui, eu vou chamando aos poucos, chamar 2, a gente começa, depois a gente coloca mais 2 pessoas e a gente continua. E vamos pensar se a gente tentar manter esse tempinho de 15 minutos, para não atrasar, porque a gente consegue no final conversar um pouquinho. Eu acho que é bacana também a gente conseguir fazer uma imagem no final e conversar. Então eu quero convidar Tatiane Santos de Araújo, que vai falar sobre entre cotidianidade, o desterro narrativo nos contos de Alírio Fonseca. A gente está falando sobre Alírio Fonseca, na nossa tabela. E Cláudio Souza Pereira, que também vai. Vem para cá, por favor, Cláudio, que você já senta com a gente, de Convivendo e aos que perdem como estado. Trajetória literária e formação da poética de Vladimir Salomão. E o meu texto, que a gente começa, posso já começar até, né, fazer a primeira parte, que são estudos já de longas datas sobre João Paulo Ribeiro e a crônica de João Paulo Ribeiro, e eu escolhi um texto para falar um pouquinho, para compartilhar aqui, que intitula O Sempre Também Acaba, que é João Paulo Ribeiro e a crônica de Domingo. E engraçado que quando começo a pensar nesses textos, né, dos autores, a gente está falando de autores baianos e pessoas que foram, continuam sendo fundamentais para a formação de uma literatura baiana, a gente nota que cada vez a gente vai vendo mais coisa, né? Vai aparecendo sempre algo mais para se falar, para se colocar, e as impressões vão dando também uma amplitude daquilo que é a produção dessa literatura baiana e como é importante a gente sempre ressaltar a presença e a relevância dos estudos sobre esses autores baianos. Então eu acho que é um privilégio, eu queria só que vocês se apresentassem, pudessem contar, para a gente poder começar a falar, mas que se fosse possível até a gente fazer esse paralelo, né? A gente já falou, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente tentar fazer um bate-papo. Boa tarde, é uma satisfação voltar a esta casa. Eu estou distante dos estudos acadêmicos faz um tempo, estou retornando agora. Participei do último curso Castro Alves de 2017 e eu estou num misto de satisfação e nervosismo, né? Porque meu trabalho aqui hoje tem por escopo o livro do professor Aleir, escritor adorado por todos nós. Mas, como inicialmente é só para a gente se apresentar, eu espero que nossa discussão
discussão seja muito proveitosa e que a gente ainda possa contemplar a discussão que vier depois na palestra aqui mais tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Paulo Souza Pereira. É um prazer enorme estar aqui na Casa de Igreja da Bahia. Primeira vez que eu esse local maravilhoso. Então, sempre, de alguma forma, imaginei, né, todos os repertórios literários, imaginativos, né, de um adolescente deslumbrado pela literatura. Estar nesse lugar, para mim, disso de uma maneira importante, e só aqui para colaborar, né, com o debate e também agregar, né, essa grande discussão, esse grande debate de diálogo na literatura baiana, né, e essa oportunidade que é dada a todos nós. Agradeço ao convite do professor Paulinho Fonseca, poder participar desse encontro. Em 2021 participei apresentando sobre o João Filho, foi online na época da alta pandemia. Uma semana depois eu publiquei um livro, foi um período bem interessante, né? E aqui estou de novo, né? Agora de forma presencial, né? E na busca de presença de todos vocês, o qual me alegro profundamente, né, a estar na presença de vocês. Bom, então, gente, é isso, né? Estamos aqui e vamos dar início, então, oficialmente, né, às falas. Esse texto que eu trouxe, eu vou fazer diferente do que a gente costuma fazer. Normalmente a gente fala da teoria, a gente está estudando teoricamente, e depois entra na análise textual. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar pelo texto. Porque o João Baldo, embora ele seja conhecido pelos romances, né, tão registrados dentro da literatura canônica, né, que a gente fala livro brasileiro, Sargento Getúlio e tantos outros, mas eu escolhi o João Baldo cronista. Então, nos últimos anos, vou falar quantos, nos últimos anos eu fiz uns trabalhos bem direcionados à crônica, mas sempre tem alguma coisa nova, né, sempre a gente busca. E esse trabalho aqui estava guardadinho na gaveta, e eu falava assim, poxa, que título que eu vou dar para esse texto que eu estou pensando, essa crônica. O nome da crônica é Moral Elevado, o nome da crônica que eu trabalhei. Mas só que o texto é interessante porque ele está falando sobre uma tentativa frustrada, óbvio, de tentar parar de fumar. E aí o João Baldo tinha essa pegada, né, de botar as coisas bem corriqueiras do cotidiano, como é o efeito da crônica, né? E fazer um texto de uma forma tão eloquente sobre isso que você espera tão pouco e ele dava muito, né? Dava tudo, digamos assim. E aí eu vou ler um trecho da crônica para começar a apresentação. Segunda-feira, naturalmente, abandonarei de vez o cigarro. Envergonho-me em revelar que deve ser a 52ª segunda-feira de uma série em que sairei de casa com o peito erguido, a olhar confiante nos bravos e fortes de vontade, e eis que, normalmente, fumo em jejum, a partir de umas 5 da manhã. E já eram quase 6 horas e eu ainda não havia tocado no cigarro. A gente já começa detalhando aqui. Vou avançar um pouquinho mais para frente. Não é difícil conceber desculpas estimuladas para esquecer tudo. Até Sérgio Cabral, que vai entrar no Guinness por ter deixado de fumar, ficaria envergonhado dessa. Não, nada disso. Eu estou arrumando um pretexto para parar de fumar. Ou um pretexto para voltar a fumar. Não sei, nada disso. Vai ficar na anestesia. Milagrosamente, de uma certa outra vez, fica aparecendo um monitor de cinema a minha tela de computador, quando eu chego para trabalhar. Aí vou trabalhar, 50ª, essa palavra não sai da mente. 50ª. Tem trema? Claro que tem, mas trema com quase tudo. Bom, vamos em frente. De repente, emperra tudo na cabeça e, sem me lembrar como, já saí da mesa de trabalho e estou no jardinzinho do lado com o mesmo ar que assumiria antes de ir ao mercado. Que diabo estava escrevendo? Não dava nem para entender direito. Quanto mais prosseguir. Bartolo, que estava trabalhando lá dentro no atendimento, guarda uma carteirinha de cigarro na gaveta. Uma só. Um só. Para quem a mínima importância, um só. Mas é chato. Já anunciei solenemente ao Bartola que nunca mais tocaria nessa coisa imunda.
Vou me desmoralizar outra vez. Dou uma espiada. Bartola não está na mesa. Não. Furto não. Não descerei a esse ponto. Repreendo-me com energia, embora lembre que até bagana eu já peguei. Só faltava rastejar para a sargento. Nada disso. Caráter é caráter. Não sei. Dessa vez vai ser sério. Lembro-me do exemplo identificado no festejo do cineasta particular, um amigo meu, Arnaldo Jabor. Escondeu um dia assim meio irritado, resolveu que não fumaria mais e ficou com a carteira de fronte a olhar para ela e a curtir com a cara dela e nunca mais fumou. E hoje está cada vez mais belo, é um atleta, em todos os campos, os olhos ficaram azuis celestes. E ele acertou uma quadra na moto, que apesar de com uma conversa meio furada, de que a vida começa aos 40, eu só de estar nos meus verdes 6 aninhos, lembrei também, não sei por que, a associação da Grécia Antiga. Se eu fosse grego antigo, que bela ruína! Isto eu não tivesse morrido de raiz de deixa inflamada. E ele vai citando os males do cigarro, do lado. Sim, até antibióticos os dentistas passaram, cirurgiões, órgãos, vacina, tudo a propósito. A barra melhorou, mas não sei por que fiquei achando que eu era aquele grego antigo. Apenas recalchutado. Até algum tempo atrás, eu, todo jovem, era imortal. Quem morreria eram os outros. Repito, até pouco tempo eu achava que eu era imortal. E quem morreria eram os outros. Agora eu sou um coroa. Já passei até a fase do infarto, durante o qual sofria uns 4 ou 5 por dia. Não, ainda me contento com uma estupidez enfiada com um acerero de uma fumaça venenosa e quente. Uma traqueia está a essa altura parecer. Por quê? Me sinto uma espécie de lamaçal. Me sinto nessa espécie de lamaçal. Quer dizer, quebro os galhos gregos, antigos. Não sei. Esta segunda-feira será a fé. Tive até felicidade de receber o Dr. Alci, que encontrei ao lado da quitanda. Ele não fuma. E quando soube que eu estava decidido em parar de fumar, fez uma pequena palestra científica. Melhor isso do que vai acontecer com você daqui a uns 2 ou 3 anos se não deixar, concluiu ele. O que é que vai acontecer comigo daqui a uns 2 ou 3 anos? Morrer, disse ele, batendo afavelmente no meu ombro. Quando cheguei em casa, chamei a minha mulher. Mulher, segunda-feira não fumo mais. Eu posso até jogar este isqueiro fora, porque hoje é domingo, só falta um dia. E o gesto já tem lá o seu valor simbólico. Dramaticamente lancei o isqueiro contra a mangueira e ela, a esposa, correu atrás dele, pegou, levou para dentro e colocou numa gaveta. Não se preocupe, querido, disse ela. Terça-feira, quando você procurar, já sabe onde está. Essa crônica, ela é uma das crônicas da vida de João Paulo, né? Veja que é um relato interessante, eu cortei algumas partes, mas não perdemos a essência do texto. Ele fala de 3 coisas que eu coloco aqui para a gente pensar. Uma é o para sempre, que para sempre também acaba. A outra são as coisas do dia a dia, as rotinas que viram um texto literário a partir do momento que você se auto-escreve ou se auto-descreve. E o João Paulo tinha isso com a crônica, né? Era uma crônica de situações que ele vivenciava. E aí, junto com a letra dessa crônica, eu pensava numa canção que fala assim, o sempre acaba. Né? Porque a gente pensa que o sempre, quando você usa o termo sempre, ele dá uma ideia de continuidade. E quando você pensa na morte, você pensa que a morte vem para todo mundo, menos para si. A gente não consegue pensar o nosso lugar na morte. Não, a morte não existe para mim. A morte existe para o outro. E a morte é o sempre. E a vida é o sempre. Então esse trocadilho foi o que foi me fazendo pensar nessa forma de escrever que o João Paulo já tinha, né? Fazia parte da vida dele escrever esse tipo de crônica. E eu ficava pensando assim, poxa, o sempre também acaba. Sempre não dura para sempre. E por que dizer sempre se o sempre também acaba? Então, há uma contradição, e aí a gente pensa que nesse ano, por exemplo, onde se completa 10 anos da morte de João Paulo, eu, que seguidora dele, né, intelectualmente falando, eu achava que o João Paulo era imortal.
Eu achava que João Paulo não morreria, porque ele escrevia muito sobre isso, ele falava muito sobre a morte. E era interessante porque ele colocava a morte em textos como esse, do cigarro, como já colocou em outros, como da bebida também, quando ele narrava, né? Vou parar de beber, porque a úlcera está crescendo, eu vou morrer disso, eu não quero morrer disso. E como outros escritores que transitam na crônica, que faziam isso também, alguns já se foram, outros que ainda estão por aí escrevendo as crônicas, e a gente nota que ela vai o tempo todo fazendo essa forma de construção cotidiana. Então a crônica de João Baldo, ela atesta uma ligação com uma história que é uma história que pode ser dita como real, mas é uma ficção. Porque a partir do momento que ela entra no registro ficcional, a gente já não pode mais chamar de vida do autor. Que história é essa de vida ser registrada como uma crônica, como uma ficção? Então ele já passa a ser um texto narrativo, que até no meu livro eu vou chamar de autoficção, né? Eu tenho uma produção que eu vou dizer que essa crônica do João Baldo, ela pode ser incluída então dentro da autoficção, porque ele ficcionaliza a partir daquilo que ele vivencia, experiências pessoais que são transformadas em narrativas reais. Então, além do atrativo da crônica, como essa forma de reescrever a vida e situacionar coisas que até então você só lia despretensiosamente, e talvez alguém que estivesse tentando parar de fumar, lesse uma crônica dessa no domingo e falasse, poxa, amanhã eu também vou parar de fumar, eu vou seguir aqui o pensamento do João Baldo, esse cigarro vai me matar e eu vou parar de fumar. E aí quando ele lê no final que essa mulher guarda o isqueiro, como que ele diz, na terça-feira, se você procurar, está aqui, ao mesmo tempo que você pensa, poxa, pela história, parece que ela está atrapalhando o processo, né? Porque ela está escondendo o isqueiro, mas não. Ela estava dizendo que ela conhecia o marido que ela tinha e que ainda não era a última segunda-feira, e que era a 51ª, porque viria a 52ª e etc. Então a graciosidade do texto da crônica está em você conseguir visualizar esse roteiro, você seguir essa sequência e no momento seguinte você pensar, tudo se desfez diante dos seus olhos. Quer dizer, nada dura para sempre, tudo sempre também acaba. E aí, além dessa crônica e dessa vida cotidiana narrada, tem a memória. E aí eu coloco a memória num lugar assim, talvez um tanto diferente do que se costuma pensar, porque a ideia que se traz da memória é de que ela existe e que ela está ali dentro armazenada, guardada, né? Que a gente pensa muito na memória como uma memória guardada, armazenada. Mas aí eu venho fazendo uma análise textual em torno da memória, que eu uso um termo que a gente vai dizer que a memória ela não pode ser aprendida, porque ela vai ser visitada, mas ela vai ser tirada também daquele lugar onde ela estava. Então só o fato de você ir até ela, mexer com ela e voltar para onde você veio, que seria esse lugar presente, essa memória já foi alterada. Porque você levou muita coisa de você, né, de si mesmo, e você trouxe muita coisa de outros que você encontrou pelo caminho. Então, o percurso dessa memória é um percurso que ele já vai sendo modificado para ser uma crônica. Porque quando você lê ela hoje, ela está extremamente atual, porque eu estou falando de pessoas que fazem de fato, assim como o João Baldo, amanhã eu vou parar, amanhã eu vou deixar, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou emagrecer, amanhã eu vou começar o chá, amanhã eu vou mudar a cor do cabelo. E aí quando chega o amanhã você fala, não, mas ainda tem a semana que vem, ainda tem a próxima semana. E aquilo que parecia ser para sempre, passa a ser no começo, assim como a memória. Então a memória está sempre no começo, ela nunca está pronta, ela nunca está completa, ela vai sempre ser revisitada, modificada e entregue de uma outra forma. Então ela dialoga com essa crônica e com essa necessidade da emergência, né? Que a gente vai traduzindo, vai pensando, Paulo falou em esquecimento, porque dá a impressão de que ela fica esquecida. Embora na crônica João Baldo diga, mais uma segunda-feira, essa segunda-feira não é como a outra, porque dessa vez eu vou deixar de fumar. Então quer dizer, ele mesmo já está anunciando que ela não é igual, porque a outra ele não conseguiu. E você só vai saber se ele conseguiu ou não na próxima semana, quando escrever uma nova crônica e te contar se deu certo ou não o plano dele. Caso contrário, já foi modificado, segunda-feira deixa de ser aquela, passa a ser uma outra. Então, para finalizar, vocês vão poder ler depois o texto que vai ser publicado, né? A gente vai ter o texto na íntegra, mas para a gente finalizar, uma reflexão, digamos assim. Eu vou deixar primeiro uma citação
de Lopes, né, de Lopes, que ele vai dizer assim: cabe coisa crônica tratar de tudo, pois quem toma a decisão, escolhe o tema, é o interesse, a motivação do cronista. Desse modo, ele vai oferecendo suas acepções dos acontecimentos e faz com que a crônica possua, em última análise, uma função educadora. Veja só, dá uma pausa para continuar lendo esse trecho, mas uma função educadora, por quê? Porque ela está como se tivesse uma lição de moral. Pense novamente lá quando João Paulo dizendo: vou parar de fumar. Ele não está educando as pessoas a não fumarem mais. Então tem uma função educadora aqui. Não fumem. Né? Não prometam que vão fazer aquilo que vocês não vão conseguir fazer. E aí ele fala, Lopes, né? Não é um artigo de fundo, seara de argumentação e das provas, mas na medida em que o cronista expõe uma ideia, uma posição, o seu compromisso torna tácito, vivido nas opiniões que vai emitindo despreocupadamente no decorrer de um texto. Então, todas as informações que ele dá aqui, que a gente pensa assim, ele quer compartilhar, a gente tenta entender por qual razão o cronista faz esse tipo de narrativa, por que ele escreveu, como ele escreveu, e aí você vai entendendo que não, ele não tem nenhuma intenção a não ser o registro. E poderíamos dizer até que isso não aconteceu, que foi tudo invenção dele. Porque a gente está falando de um texto de ficção, e o texto para ser ficcional não precisa beber na realidade, não precisa de nenhuma realidade real para poder existir. Basta que haja intenção e argumento de quem acredita. Então, tanto a crônica, quanto a memória, quanto esses acontecimentos do cotidiano, da experiência de vida de um cronista, ela vai funcionar como sempre que acaba. Que tem começo, meio. É isso. Bom, passado isso, depois desse começo, meio e fim, então vamos ver essa continuidade, né? Vamos ver de que forma a gente vai dialogar com a Tatiane, porque eu já vi que tem algumas coisas que a gente vai tratar aí, né? Eu vou pedir para a monitora nos ajudar aqui. O primordial da apresentação não está no slide, mas é só para vocês não se cansarem muito da minha explanação. O trabalho se chama Entre Cotidianidades e Epifanias, um texto narrativo nos contos de Aleilton Fonseca. Em seu itinerário do conto, Hélio Pólvora já atestava que o conto é a maneira do autor-narrador conviver com certos conflitos básicos e que nesta tarefa precisa da cumplicidade do leitor. Olhando a contística de Aleilton por este itinerário, é possível perceber, a partir da recorrência de situações cotidianas, a evocação de dramas humanos, nos quais não só o narrador, mas também seus personagens e até mesmo o leitor se vê implicados e, consequentemente, impelidos a expurgar. Assim, nesta empreitada, todos são enredados, não só por meras cotidianidades que acabam por desencadear pequenas ou grandes lições, mas também por dramas universais que geram tensões e, consequentemente, a necessidade de livrar-se dela, ou de pelo menos de resolver-se com ela. Uma pausa aqui só para trazer esse fragmento. Esse fragmento eu não coloquei no trabalho, mas depois que eu já tinha finalizado, eu achei interessante para a gente abrir. Então não consigo ler daqui, mas eu dou um tempinho para vocês lerem. Está em um dos contos. Missões de Vida, eu não consigo ler daqui. Acho que dá para ler. Vá. Era um espanto aflitivo entre a escolha e a impossibilidade. Ou a carga ou a vida. Não tinha escolha. A vida era o barro era a vida. Era o barro era a vida. A partir desse recorte temático que eu trago aqui, com esse termo de desterro, vocês vão compreender melhor o sentido dessa citação de um dos contos de Sonhos de Viver. Encontrar daí a ideia de desterro narrativo, uma acepção discursiva construída a partir de um termo cunhado pelo próprio Aleilton em um de seus contos, Desterro dos Mortos. Nesta perspectiva, o presente estudo se dedica a evidenciar a ocorrência dessa tentativa de desterro em alguns de seus contos, a partir de sujeitos que precisam aprender a lidar com as próprias emoções, frustrações ou perdas,
bem como com as meras situações cotidianas que podem esconder ensinamentos para a vida. Volte um pouquinho. Os desterros, é isso aqui que eu acabei de explanar, mas as 3 livros aparecem porque eu estava lendo todos e eu conseguia visualizar essa tentativa de desterro em todos eles. Mas quando eu comecei a escrever o trabalho, eu percebi que tinham mais contos de sonhos de viver. Então, inicialmente, o universo todo era esse, mas eu acabei escrevendo o trabalho sobre sonhos de viver. Você pode passar, viu? Muito rica e multifacetada, a contística fonsequiana trata de histórias bem-humoradas, como as da coletânea de A Mulher dos Sonhos e outras histórias de humor, dos deslumbres e paradoxos da cidade grande, como nos contos das marcas da cidade, ambientados em Salvador, e que trazem, por exemplo, um drama familiar e contemporâneo dos modos machadianos, ou ainda de uma abordagem mais complexa, porém lírica e simultaneamente realista sobre a finitude da vida em um desterro dos mundos. Todavia, ressalte-se que este pequeno estudo que por hora se apresenta tem por escopo os pontos do livro Sonhos de Viver, tomando apenas de empréstimo o termo desterro para trazer ao cerne da discussão uma perspectiva discursiva que também é perceptível em contos de outros coletâneos, como já aqui citados. Diante dessa vastidão de possibilidades permeadas pelo conto enquanto gênero, Alfredo Bose já dizia no conto brasileiro contemporâneo: quanto à intenção temática, o conto tem exercido, ainda e sempre, o papel de lugar privilegiado, em que se dizem situações exemplares vividas pelo homem contemporâneo. Fecha citação. Na visão de Bose, o conto contemporâneo é poliedro, uma vez que está apto a refletir as mais diversas situações de nossa vida real ou imaginária. Como se pode atestar, a narrativa de Adeilton não foge à regra. Contista experiente, o escritor destaca-se no cenário literário baiano por sua linguagem simples, enxuta, mas ao mesmo tempo acurada, cujos contornos, muitas vezes poéticos, imprimem ao seu narrar um caráter encantatório, ou, nas palavras de André Sefrin, simples. Ao alicerçar suas histórias no cotidiano miúdo, ele as potencializa, em geral, a partir do encantamento memorialístico, porque é assim que funciona seu espectro substrato de vivências na moldura da ficção. Em sua maior parte, são narrativas de evocação, encantamento, epifania. Fecha citação. Esses são os personagens, né, de Sonhos de Viver. Pode passar. Eu acabei de citar. Este aspecto memorialístico, de que fala Sefrin, que é um expediente comum a tantos outros contistas contemporâneos, descortina-se nestes textos de Adeilton não como casos acontecidos e agora recuperados pela memória, né, do então narrador personagem, mas como tessituras de lembranças que extrapolam a mera recordação individual e convocam o testemunho do leitor, envolvendo um imaginário coletivo com o qual ele se identifica, sente-se parte e comunga das mesmas emoções e expectativas. Nesta perspectiva, paremos para pensar: quem nunca conheceu uma Dona Tuti, cuja missão era ajudar a gente a ser boa gente? Uma mulher amante dos livros e da leitura, que floresceu em pleno sertão e amadureceu na beira do rio, tendo criado desde menina um rosário de gente e ainda assim conseguiu manter vivo os seus sonhos. Embora o narrador confesse ao final do conto que reinventou as aventuras de Dona Tuti, sim, com as cores e as metáforas do coração, a informação chega tarde ao leitor que já se vê tomado pela história, uma memória afetiva real ou imaginária que o posiciona no lugar de tantas outras gentes que testemunharam ou passaram pelo cuidado de mulheres como Dona Tuti. Ao dissertar sobre constituições da memória em seu livro Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, Beatriz Sarlo afirma, abre citação: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu imediatismo e de seu esquecimento e a transforma no comunicável, isto é, no comum. Fecha citação. Trazendo essa assertiva para o campo da literatura e entendendo a relação do narrador com Dona Tuti, percebemos o quanto o ato de narrar essa experiência aparentemente banal não só foi importante para celebrar a trajetória de vida dessa mulher como pretendia o narrador, mas também, como se pode deduzir, serviu para expurgar ou desterrar eventuais emoções do passado, ou o próprio silêncio dele guardar para si por tanto tempo a grandeza de uma mulher que o acolheu, nas suas próprias palavras, a sua história de vida, qual um filho adotivo. O conto traz ainda
a revelação factual de que abdicar de si mesma para ajudar a erigir os sonhos alheios foi o caminho supostamente tortuoso que a vida teceu para que Dona Tuti conseguisse, mesmo sem o saber, realizar seu próprio sonho. O caráter talvez epifânico desse conto pode passar despercebido ao leitor que apenas se deixa levar pelo lugar comum da história, não reparando nos não ditos, nas entrelinhas, em seus 6 passeios pelos bosques da ficção. Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Humberto Eco diz: todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte do seu trabalho. Que problema seria se o texto tivesse que dizer tudo que o receptor deve compreender e não terminaria nunca? Essa citação dele. Já na visão de Hélio Pólvora, um conto se aprimora na medida em que o autor narrador aprimora a sua revelação e ilumina mais o seu instante crítico. A dicção tende a ser mais implícita do que aparente, e isso transparece até mesmo em certos pontos puramente factuais, puramente anedóticos. Fecha citação de Pólvora. Como se vê, tanto Eco quanto Pólvora coadunam da ideia de que o leitor tem um papel primordial nesse sentido de enxergar por fresta, de escutar os não ditos, nos quais talvez residam momentos pedagógicos ou verdadeiras epifanias. É primordial no perder de vista que os sonhos são o mote narrativo dessa coletânea em questão. Em Os Acordes da Banda, um maestro alimenta fervorosamente o sonho de recompor a filarmônica com jovens da comunidade para fazê-la tocar de volta na praça nas festas da cidade. Para tanto, Chico Augusto, protagonista, aprimora os próprios conhecimentos, esmera-se em seu ofício, nutre neste mesmo sonho não só o desejo de ajudar jovens carentes de sua comunidade, mas também o anseio de assumir o lugar que um dia fora do seu falou do pai. Observe-se que se trata de um contexto que pode se refletir no cotidiano do leitor, de qualquer sujeito comum que alimente um sonho na vida. Note-se como o narrador ergue o sonho dourado de Chico Augusto. Chico Augusto, ainda menino, acompanhava o pai e se aventurava a dedilhar os instrumentos, amoldando os dedos curtos nas chaves de metal e os lábios finos nos bocais do som. O pai lhe ensinava a arte. Aprendeu a tocar vários instrumentos. Sonhava um dia vestir a farda com frisos dourados e desfilar em destaque como um maestro de valor. Cedo começou a aprender artinha e solfejo. Dedicava-se tanto que aprendia rápido, sem muitas dificuldades. No caso do maestro, seu sonho parece perfeitamente realizável, presumivelmente fácil de se concretizar. Por outro lado, é natural e tacitamente aceitável pelo senso comum que existam obstáculos aos sonhos das pessoas. Assim, tendo um companheiro de longa data que acabou por se revelar seu grande concorrente e rival, o maestro protagonista parece não só ser confrontado pelo presente, mas também com seu passado. Este reino da posse e da perda, como dizia Rosa. Beatriz Sarlo considera que o retorno do passado nem sempre é um momento libertador das lembranças, mas um advento, uma captura do presente. Olhando por este lado, parece ser este mesmo o dilema do maestro protagonista: conciliar passado e presente a partir de um sonho pessoal que se transfigura como um desejo coletivo daquela comunidade. De tão obstinado a concretizar seu sonho, o maestro transfere a seus alunos sua determinação, seu capricho e também a sua esperança. A falta dos instrumentos musicais e as falsas promessas dos políticos não fizeram Chico Augusto declinar de seu propósito, mas intensificaram seu drama. Como se vê, mais uma vez, uma situação cotidiana com o simples sonho de fazer uma filarmônica voltar a tocar nas festas da cidade, vai suscitar pequenos dramas humanos que se relacionam com grandes valores universais, como vaidade, sucesso, humildade, respeito e perdão. E há ainda uma denúncia política que parece sutil, mas que pulsa e incide diretamente no drama do protagonista. Se eles tivessem posse dos instrumentos tão reiteradamente negados pelo poder executivo, qual teria sido o desfecho dessa história? Que outros contornos teriam o sonho de Chico Augusto? Haveria necessidade de desterrar as questões do passado? Em outras palavras, o maestro, seu presente e seu passado seriam reconciliados numa mesma partitura? Nesta mesma tônica de histórias que se erguem a partir de um sonho de seus personagens, figura o conto Vidas de Barro, que abriu a citação aqui que mostramos mais cedo, onde um pai se doa cotidianamente ao trabalho de extração do barro de olaria, não só para a sobrevivência da família, mas também para realizar o sonho de seu filho, e um dia poderia ir à escola fardado e com justiça. Abro citação. O
sonho do filho mexia com os brilhos do pai e o estimulava a lutar. Fecho citação. E essa citação, por si só, já é autoexplicativa em relação ao tipo de desterro que experimenta este personagem. Já o sonho da casa própria, desejo tão genuíno a qualquer sujeito, ou como prefere o narrador, o sonho de toda a família humilde, parece ser o centro da narrativa de As Lições do Jardineiro. Todavia, a experiência e a eloquência de um certo jardineiro não só mudam o rumo da história, como convencem a família e o leitor, fazendo-os olhar os problemas da vida sob outras perspectivas, revendo prioridades, reavaliando sobre o que de fato vale a pena ou não explorar. Assim, mal acaba de concretizar seu sonho primordial, a família, mesmo endividada, já se vê impelida a erigir outros sonhos que talvez nunca lhe tenham ocorrido como sonho, ou pelo menos nunca haviam dado a eles a devida importância. Afinal, palavras do narrador, o que é um chuvisco para quem já está molhado? Talvez o próprio jardim e a conotação que ele veio imprimir na vida daquela família possam ter a resposta. Eu estou correndo um pouco porque eu não queria abdicar de falar dos 6 contos, tá? Essa coletânea tem 6 contos, mas eu já estou terminando. Por fim, os contos O Homem na Calçada e A Diarista Exemplar poderiam perfeitamente serem ilustrados por um pensamento célebre do geógrafo Milton Santos, que dizia o seguinte: existem apenas 2 classes sociais, a dos que não comem e a dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Milton Santos. Parece uma constatação avassaladora, mas é justamente disso que trata esses 2 contos. Há neles uma luta de classes gritantemente silenciosa, onde um dos lados parece sempre lutar para sobreviver, enquanto o outro empenha-se em não ser incomodado e em se distanciar ainda mais daqueles que têm fome. Há nada mais corriqueiro e trivial que isso? Há nada mais concreto e pujante quanto a fome? Antes de tratarmos da Diarista Exemplar, torna-se interessante a volta aos itinerários do conto de Hélio Pólvora, na lição 5 do Decálogo do Perfeito Contista, que ele diz: no conto bem feito, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância das 3 últimas. Citação. Sem necessariamente querer entrar na seara do que vem a ser ou não um bom contista, ainda mais se situarmos a banda de elenco na tradição clássica, o que interessa neste fragmento é a reflexão que se pode fazer dele em relação à estratégia do narrador de Um Homem na Calçada, que inicia e encerra o conto com a seguinte frase: certas coisas insólitas acontecem nestes condomínios de luxo. Perceba-se que intencionalmente o narrador faz uso da mesmíssima frase nas 2 primeiras e nas 2 últimas linhas do conto, revelando o quão substancial ela é para a compreensão do que será e do que foi narrado. Considerando que o insólito na ficção constitui a presença de elementos ou situações incomuns ou estranhas à realidade convencional, a frase prepara o leitor para uma situação que desafia sua credulidade, bem como a de alguns poucos personagens que também testemunham aquele grau de frieza humana, ainda mais num lugar socialmente superior, onde nunca se imaginaria possível a civilidade ceder lugar à barbárie da indiferença. Trata-se de um doutor que chega em seu condomínio de luxo e encontra um homem caído, obstruindo a entrada da garagem do prédio. Então, do alto do seu Audi e do seu direito, ele passa a bradar para que eles obstruam o seu caminho. Passa a menosprezar a figura humana que está ali desacordada, bem como destrava todos os demais que, como desconhecidos, se identifiquem ou que pertencem a uma classe social abaixo do seu diploma de doutor. Eis a situação. Em frente ao condomínio elegante, o homem caído expunha a realidade nua e crua. O catador viera do subúrbio a pé, empurrando o carrinho desde a manhã até chegar ao bairro Nobre para recolher, no fim da tarde, os resíduos descartados nas lixeiras pelos moradores. Ali se viam materiais de sempre: papelão, latinhas, garrafas de vidro e de plástico, e algo mais que se pudesse aproveitar na alimentação, no vestuário, na estrutura do barraco. Assim, 2 minutos, acho que eu consigo. Assim, já é a última parte. Após passar pela intransigência do morador, pela indiferença do médico e pelo preconceito da polícia, o homem recebe uma atenção especial do porteiro.
Sem o morador e o síndico por perto, o porteiro respirou aliviado. Sem a pressão do médico e do síndico, sentia agora a vontade para cuidar do homem caído. Afinal, era uma pessoa muito mais pobre do que ele e que estava tão necessitado de ajuda. Sentia-se solidário à condição daquele homem. Agora tinha pena do seu estado de fome e desamparo. Era uma pessoa muito pobre que tentava sobreviver, revirando sacos de lixo das famílias bem de vida. Triste condição. Aí talvez resida o desejo de desterro não só do porteiro, mas também do leitor de expurgar este incômodo de estar no mundo em constante conflito com forças autoritárias, estranhas à sua própria humanidade. E é justamente com a fome, esta privação humana tão elementar, que Aleilton também tece a diarista exemplar. Sim. Iriam, enfim, alimentar os filhos com uma comida rápida, ovos fritos com macarrão. Isso era tudo que queria e necessitava. Fecha citação. A diarista eficiente e dedicada só tinha um único sonho, alimentar seus filhos. Mas, de repente, depois de muito procurar em vão, se vê sem serviço e toma a atitude extremada de furtar comida no supermercado. Daí surgem manifestações de repreensão, julgamentos diversos, mas também de empatia, como a do policial, que foram o único a enxergar seu desespero e sua dor, trazendo-lhe compreensão e alento. Em suma, não seria equívoco afirmar que este policial foi quem precisou revisitar emoções e aprendizados do passado para conseguir, através do drama de Anadélia, a diarista, desterrar a figura do opressor homem da lei que a sociedade esperava dele. Ou, nas próprias palavras da diarista, sim, o Senhor me salvou do abismo. Fecha citação. Concluindo. Enfim, este breve passeio por estes 6 bosques da vida, que são estes 6 contos de Aleilton, que integram Ilusões de Viver, acaba por nos reportar ao que diz Ricardo Pilha em uma de suas teses sobre o conto sobre a arte de narrar. Para ele, sim, a arte de pressentir o inesperado, de saber esperar o que tem, nítido, invisível, como a silhueta de uma borboleta contra a tela vazia. Surpresas, epifanias, visões. Na experiência renovada dessa revelação, que é a forma, a literatura tem, como sempre, muito que nos ensinar sobre a vida. Fecha a citação de Ricardo Pilha. Trazendo essa perspectiva para o narrar fonsequiano, somos todos enredados por cotidianidades, aparentemente banais. Quando menos esperamos, estamos envolvidos em sonhos, a flertar com emoções, com insolitudes, inquietações ou com experiências de desterro existencial que nos levam para lá e para cá no vai-e-vem do tempo, mostrando-nos que é o movimento que nos leva à descoberta para aprendermos mais sobre a vida. Pois, como nos diz o próprio Aleilton em um de seus contos, enquanto há vida, há desespero. Obrigada. Obrigada. Continuar então. Vamos. Fala no final. Ela vai colocar o vídeo um pouquinho de retorno também. Nós vamos um pouco bastante distante. Bastante, muita composição vocal. Pode melhorar um pouquinho o retorno? Oi? Pode melhorar um pouquinho o retorno dos microfones? Um, dois. Eu deixei até o 14 minutos, né? Vocês me escutam bem? Tá. Tá ouvindo? Você não se ouviu mesmo, não? Não. Tá? Vamos começar então. O que eu posso dizer nessa apresentação, essa comunicação de 15 minutos, essa é uma apresentação muito paradidática. Em que sentido? Né? Estou tentando fugir um pouco do tino acadêmico, né? da leitura do texto acadêmico, uma vez que esse autor é praticamente desconhecido na Bahia, né? Mora aqui no estado da Bahia, nasceu em Salvador, né? Com praticamente uma dezena de livros publicados, mas praticamente ninguém conhece, né?
eu sei que é difícil compendiar 15 minutos uma produção literária como essa, e aqui a metade da obra publicada dele. Tem uma outra que ainda está por via de publicação, uma vez que acompanho a literatura produzida por Vladimir, como preparador textual, como revisor, né? Como amigo também, né? Então se fazia necessário apresentá-lo, né? Nos ambientes acadêmicos, também nos ambientes literários, uma vez que esse autor é bastante conhecido no eixo Rio-São Paulo, sobretudo no Paraná, mas de alguma forma ignorado aqui no estado da Bahia. Né? Então, falaremos dele agora, né? O Vladimir Saldanha, um tema de Culpa ao Vento aos que se perdem manchados, né? A trajetória literária, a formação na poética de Vladimir Saldanha, esse que está na foto da página inicial. Né? Vladimir Saldanha nasceu em 1977, em 7 de novembro, está com 47 anos completos. Né? Vamos saber um pouquinho dele com relação à trajetória literária na página seguinte. Temos aí nessa página quem é Vladimir Saldanha, poeta, crítico literário, tradutor, mestre doutor em teoria da literatura, né? Escreveu por muitos anos sobre a coluna de poesia na Jornal Rascunho, publicou os seguintes livros que estão aí descritos, né, no slide. Né? São 6 livros de poesia, na verdade são 7, né? Mais 2 livros de tradução e mais 2 inéditos e outros 2 livros de tradução também inéditos que estão em vias de sair. Inclusive um desses livros, que é uma tradução, mais uma tradução completa das Folhas do Mal de Baudelaire, estou tendo a oportunidade de fazer a revisão desse livro. Na página seguinte, o objetivo dessa comunicação é situá-lo na literatura baiana como crítico literário, como tradutor e, sobretudo, como poeta. Né? Tem vários livros de poesia publicados, uma escrita que medeia entre o verso livre e os versos isométricos. Né? Atualmente tem produzido mais poemas e versos metrificados, mas há uma grande variação de uso de forma na poesia dele. Com relação ao plano temático, a obra é concebida na maior parte das vezes como um livro coletânea, como de alguma forma saía do período simbolista brasileiro, né? Um livro que foge da mera coletânea propriamente dita, né? Da mera colagem e heterogeneidade de produções poéticas soltas. Ele foge desse tipo de estrutura nos livros dele. Né? Então, ele sempre acaba revisitando essa estrutura do simbolista como um objeto em si mesmo. E nesse parágrafo final desse slide, temos aí um compêndio mínimo sobre os temas que o Vladimir Saldanha toca. Né? A revisitação do velho topos do mau estado do poeta no mundo, a exploração do imaginário da região cacaueira, sobretudo moldado pelos prosadores. Ele, inclusive, escreveu um mestrado sobre Jorge Amado, né? E a questão da grande carga biográfica dos desdobramentos com relação à questão do balé ausente, que é bastante comum, bastante presente na obra dele. Na página seguinte, temos o primeiro livro dele, que é o Culpa ao Vento. Esse é o livro, para quem for ler a obra de Vladimir Saldanha, deve começar por ele, porque ele é o que irradia todo o processo de interpretação dos outros. Né? Esse livro primeiramente saiu um livro chamado As Culpas do Poema, que foi integrado nesse livro. Né? E esse livro é dividido depois em mais 3 partes. Uma primeira lufada, intermezzo, segunda lufada e um terceiro mar. Né? Aí temos algumas características que surgem nesse livro, a questão do mergulho do eu versus tensão, no espaço da cidade, que acaba gerando um problema da síndrome do pânico, que o poeta conviveu com isso durante alguns anos. Né? Na segunda parte do livro, chamada Culpa ao Vento, há um índice de narratividade maior, uma própria questão da fuga da realidade, uma certa desrealização de expressão, e a questão do auge da síndrome do pânico fica mais presente entre esses poemas: A Expedição da Casa dos Sonhos, Turismo na Ilha do Medo, A Casa dos Outros e Aprendizado. A partir disso começam a aparecer poemas ligados à questão da psicanálise,
como cultura de punk, e essa questão da psicanálise vai surgir com mais incidência também em Cacau Inventado e Natal de Herodes. Na página seguinte, temos ainda a primeira alfada, ele faz um diálogo com o Overlane, e aí a partir daí ele começa a gerar o próprio germe módulo de um desenvolvimento de uma artista tradutória, que é uma das mais importantes e significativas, podia ser um próprio tema inteiro aqui de tratamento de assunto, né? Nesses poemas veranianos, observa uma reconstrução melopaica do tema associado à síndrome do pânico, assim como a recomposição substitutiva da figura paterna, o tema principal da obra do autor. O Admir volta a revisitar o mito da morte de Pan e alguns temas mais transcorridos, como a ausência do pai, reconstrução subjetiva e aceitação e deformização. Depois vem a parte do intermédio, que está na página seguinte, que é intitulado também Umas Mortes Ensolaradas, que a questão do ideário da morte, da homenagem de autores falecidos que de alguma forma dialogaram com um poeta, são cultivados e homenageados nessa parte. Entre eles, Carlos Monterno, Bruno Tolentino, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, João Cabral, Cecília Meirelles e, sobretudo, o Lego Ivo, que ele produziu uma dissertação, uma tese de doutorado, foi amigo pessoal do Lego Ivo, poeta da geração de 45, né, e que também aparece como figura tutelar na obra dele. No slide seguinte, temos a segunda almofada do Tecido Mar. Na seção da segunda almofada, a gente já percebe a leveza maior, a diminuição das tensões de cargas advindas dos livros anteriores. E o poeta ele começa a aceitar a condição de ser poeta nesta seção. Então, isso fica de alguma forma plenamente aceita como tensão e exasperação versus aceitação e estabilização. Na última parte, o terceiro mar, que finaliza esse livro, reflete o imaginário lacunoso, com reflexão sobre a ancestralidade de um país que desmorona a herança portuguesa. E aí traz uma reflexão em Adorno, a lírica é um grito da realidade contra a coisificação. E há uma abordagem intertextual com Cecília Meirelles e Jorge de Lima. Depois sai esse livro, o Ricardo me chama, esses livros saíram em conjunto no mesmo ano, 2014. Esse livro é composto por 33 poemas, né? E faz uma integração conclusiva sobre a vida, sobre o pano de fundo do imaginário marinho, dialogando com outros livros do autor, e a forte sugestão a matriz cristã e a simbologia da idade de Cristo. 33 poemas nesse livro é uma simbologia com relação a isso. Os poemas com Água Viva, Cascalho e Ponchareia atingem nível alto de delicadeza expressiva. A última parte do livro, intitulada como A Chama, ou Autobiopsicografia Poética no Incêndio da Feira de Água de Meninos, né? Traduz um acontecimento praticamente esquecido na memória de Salvador, que foi incêndio em Água de Meninos, uma feira que existia nos anos 1960, em que o autor obviamente não era nascido, mas a família possuía comércio no local. E isso, de alguma forma, foi revisitado, né, pelo poeta. Inclusive, esse livro foi premiado pelo Fundo de Cultura da Fundação Cultural do Estado da Bahia. No slide seguinte, vamos para Cacau Inventado, em 5 minutos e 13 segundos ainda. Cacau Inventado é um livro que foi publicado no ano de 2015. É uma obra cujo eixo atravessa três aspectos da poesia adulta, a própria questão da tradição penumbrista, até simbolista, né? A contrapor excesso da cultura da alegria, sem retirar a questão luminosidade, o imaginário do cacau, com ênfase no declínio da cultura cacaueira, as referências correlatas, e o imaginário da desaparição paterna, que vai surgir com mais fortitude no Natal de Herodes, né? Ou seja, uma amálgama da questão da paternidade literária surgida no contexto. Né? No slide seguinte, ainda sobre o Cacau Inventado, a primeira parte é heterogênea, voltada à questão da decadência do ciclo do cacau. Ele tem um profundo diálogo com os sonetos da Vassoura de Bruxa de Ciro de Matos, e também do livro Canto, Clamor e Cacau de Floresvaldo Matos. Né? A presença da melopeia constante na poesia de Vladimir Saldanha, isso fica muito claro em alguns poemas desse livro, né? Da questão da memória fundadora de Jorge Amado.
E a questão da segunda parte, quando Adonias Filho retorna à Fazenda Aliança, ela na verdade funciona como uma máscara persona do símbolo do pai ausente, uma vez que Adonias Filho e o Adonias pai desejava que o Adonias Filho fosse médico e o Adonias Filho acabou não exercendo a função da medicina, e isso de uma forma evoca a questão da figura do pai ausente que vai surgir. Para a Débora, eu queria duas coisas que me chamaram a atenção, né, em relação ao seu texto da crônica do João Paulo, que é a capacidade de registro da crônica, que você sempre fala, ao mesmo tempo que é um registro temporal, ele é atemporal. E ele dá alguns sinais, né, o texto cita vários personagens de época, inclusive um que vai dar margem aos mais novos, quando fala do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, aí, né, bem entendido, naquele momento ainda não existia o filho. Sérgio Cabral era o pai, digníssima pessoa. E aí passa pelo Arnaldo Jabur, né? Então esse caráter da crônica que estabelece uma memória, né? E é só esse comentário geral, mas eu queria, na verdade, saber se houve uma continuação da crônica. Ele deixou de fumar a crônica, houve uma crônica complementar a essa? Ou acabou aí? Não, ele tem uma outra crônica que foi publicada no periódico do jornal, né? No jornal O Globo, que ele publicava todo domingo, e também, simultaneamente, era o Globo, o Estado de São Paulo e a Tarde, Salvador. Publicava a mesma crônica nos 3 jornais, né? Circulação de São Paulo, Rio e Salvador. E aí tem uma outra crônica que ele fala de uma outra tentativa de parar de fumar. Que na verdade ele registra isso, que ele sempre tentava e nunca conseguia. Que ele teve uma época que deixou de fumar, período, ele registra isso em crônica, eu não trouxe a crônica, eu não me lembro do nome. Mas ela não trata dessa daqui, ela não volta a essa daqui. É mais uma do cotidiano, onde ele fala novamente, né? E aí você puxou isso aí, uma coisa que eu não falei, eu falei da música, mas eu não entrei na música pelo tempo. Mas, justamente quando eu informo sobre isso, de que não há uma continuidade, porque a crônica ela começa e termina, ela se encerra, né? Diferente do conto, a gente vê que crônica com poesia, poema. A crônica, ela começa, encerra e fecha, só que ela traz várias coisas ao mesmo tempo. Então ela abre 300 janelas, algumas ela fecha, outras não, porque ela não tem o artifício de fechar. Para ela só em abrir tá bom, tá suficiente. O conto não. O conto ele abre e fecha, e encerra. E quase sempre o assunto ele inicia e termina. E aí, então, como a crônica não tem essa intenção de abrir e dar uma outra informação, quando você lê a próxima crônica, você pode entender que é continuação ou não. Fica a critério do leitor. Na verdade, é o leitor que coloca sobre isso. E aí, por que você tem a música? Porque na letra da canção diz, trocaram as estações da natureza. Então, quer dizer, a estação muda, né? E as coisas continuam ali. Só que esqueceram de falar, e aí, como na composição da canção, alguma coisa aconteceu, fica tudo diferente, mas a gente acha que sempre vai durar. E aí, na canção diz, mas o sempre não acaba, o sempre acaba, né? O sempre para sempre acaba. Quer dizer, ele usa a própria palavra para segmentar. Assim como na crônica. Então, ela começa parecendo que ela vai continuar, mas ela é um sempre. E, ironicamente, ela foi publicada num livro que se chama Sempre aos Domingos. E essa crônica, ela não existe em nenhum outro lugar. Vocês podem futucar tudo que vocês quiserem, vocês não vão encontrar essa crônica. Ela foi escrita para esse livro, foi publicada na época e depois ela ficou esquecida. Ou seja, só quem tem um jornal guardado tem que ter essa crônica. Ela é uma coisa que fica armazenada. Então, quer dizer, é o sempre acaba. Mais alguém? Certo, Paulo? Sim. Eu estava muito interessado em assistir a mesa desde o princípio, minha dúvida não está tendo, só agora, quando chegar nesse instante, ainda alcançar um pouquinho sobre a lei. Eu peguei essa do Vladimir e essa curiosidade, porque a Vladimir
A gente acompanhou um pouco o surgimento dele. Acho que era o São Frio. Ele foi colaborador da revista Araújo. E depois não tive mais notícias se ele continua morando aqui em São Paulo. O último livro dele publicado foi em ano. Aos que se perdem Machados, de 2022, tá? É bastante recente, né? E continua morando em Salvador, né? E está com 10 livros publicados, 6 de poemas, 2 de tradução, na verdade são 8, né? 2 para sair, né? É a questão da recepção, né? Uma coisa que sempre ficou muito notório com relação a Vladimir, a questão da recepção literária. Há uma certa tensão da questão da recepção literária aqui, né? E provavelmente dele também, uma vez que ele não concede com relação à questão de ordem literária, festejos, esse tipo de coisa. É uma literatura mais séria e que ele não faz concessões. Isso, acho que isso também atrapalha a recepção da obra. Então, Eixo do São Paulo e tem uma entrada maior do que aqui no estado da Bahia. Uma fala que não entrou, tem uma antologia de 500 páginas sobre literatura belga, expressão francesa, que foi publicada em 2021, né, e traduziu 20 autores belgas, né, mais ou menos 10 textos de cada simbolismo belga entrou nesse livro, e aqui ninguém falava nada desse pé. Então, Wagner, escritor, já foi finalista do Prêmio Literário Nacional, já ganhou outro Prêmio Literário Nacional que o Edmir Domingos da Academia de Letras de Pernambuco. Foi finalista do Oceano, né? Escreveu vários anos na Rascunha, né? Acho que falta uma atenção maior por parte de quem pesquisa, mas também ninguém é obrigado a pesquisar nada de ninguém, né? Então, ter feito esse papel, escrevi um longo ensaio, uma terapia de fundação, para quando ele for reunir a obra poética dele, publicar o Garamaço, né? Fazendo todo esse mapeamento. O que eu fiz aí foi fazer uma explicação, um pedacinho ou outro, né? Reportar de forma bem miúda, né? Mas é uma obra que trata sobre diversos temas, é uma poesia de alta qualidade. Né? Agora tem a questão da receptividade. Isso é um problema que ocorre com a poesia dele. Agora, é sempre aquela coisa também, né? Há poetas que são redescobertos depois de mortos, né? Eu espero que isso não aconteça com ele. Muito bem. Posso complementar só o Cláudio? Eu não ia, como ele comentou, eu ia fazer a pergunta e não deixei de fazer. Mas, como ele comentou, mas eu acho que o problema não é ele especificamente, ou a poesia dele, ou de recepção, que você falou. Eu acho que é a poesia. Né? Estamos em tempos que a poesia ela não está sendo validada, não está sendo legitimada. Os livros dele, você nos trouxe, demonstram, pelo menos na sua leitura, um alto grau de erudição. Há muitas referências, porque ele dialoga com várias tradições, né? Sobretudo a tradição francesa. Inclusive o primeiro livro, embora você não tenha falado, mas o primeiro livro, As Culpas do Poema. Quando eu li, veio um cacófago na minha mente, né? A culpa é dele. Né? Você não citou Mallarmé, você citou Verlaine, Baudelaire, né? Mas veio aquela coisa assim, depois que eu vou ver com calma, o que é. Então, me parece que ele faz esse diálogo com uma tradição e convenhamos que é muito difícil essa exploração, essas referências tantas, né? No mundo de hoje, né? Estou falando
contemporâneo, a poesia ela não tem essa força. E eu vejo isso, acho que muitos daqui que têm a experiência da universidade, a gente vê isso para todo mundo, para todo mundo. Ninguém trabalha mais com poesia. Não? Mas isso não significa necessariamente que a poesia seja um gênero menor. A poesia é o mais editado dos gêneros poéticos. Depende de uma empatia direta por parte do leitor, né? Por isso, assim sendo, a própria poesia, ela obviamente ela não tem a mesma entrada, a mesma embocadura de entrada do texto em prosa, nem muitas vezes de textos críticos, né? E como uma poesia é um tipo de poesia muito erudita, com referências eruditas bastante explícitas, né? Inclusive o próprio Mallarmé, o senhor acabou de citar, também dá um projeto tradutório dele, de um livro chamado As Três Eternidades de Rimbaud, que também faz um peito de tradução poesia francesa do século XIX e XX, né? E eu sei que são referenciais difíceis de leitor comum entrar, até mesmo um jovem acadêmico, ou na pós-graduação, de conhecer, né? Assim sendo, no tempo, eu vou fazer de alguma forma esse trabalho, né? Isso também dificulta a entrada, né? E recepção dessa poesia, né? Mas assim sempre a poesia resiste, né? As suas diversas expressões, né? Assim como a próxima apresentação, que será sobre um poema da Lívia Natália, que foi da professora na UFBA. A poesia tem esse tom ainda de comover, de polemizar, né? De trazer distensões, a sua forma e a sua maneira, né? Vibrando em um determinado tipo de leitor, de outro, né? Mas com relação só para finalizar, para não tornar muito locais essa minha fala, né? Percebo de alguma forma que há uma certa má vontade da questão da própria receptividade da obra do Vladimir, porque ele ainda é convidado, existem diversas feiras literárias, ele não é convidado, raramente quando surge uma palestra, algo para poder falar, como teve uma outra vez na Filipelô, foi um ambiente extremamente barulhento, tinha sons de tambor do lado, o pessoal fazendo, ou seja, quando ocorre, é sempre um ambiente que as pessoas às vezes estão muito a fim de ouvir, mas que não há necessariamente um acesso a isso. Mas, de qualquer forma, ele continua sendo visto, né? O Alex C. Bueno, poeta brasileiro, trabalha na Academia Brasileira de Letras, hoje o poeta mais conhecido do Brasil, né? Está passando uma nova edição de uma história da poesia brasileira, incluiu o Vladimir Saldanha, né? E reconhece como uma das grandes forças, né, da literatura. E não só poesia que ele escreve, também um crítico literário, um excelente tradutor, né? Na verdade, o que se pede, pelo menos ele seja, o nome dele seja falado. Pelo menos é o papel que eu estou tentando cumprir aqui. Eu podia pegar 10 temas diferentes para falar da poesia dele aqui e poderia apresentar de igual maneira. Mas acho que ainda não é o momento. Ele precisa primeiramente saber quem o é, para depois poder esmiuçar essas partes. Eu queria desenvolver uma tese de doutorado nessa área, mas de alguma forma a gente vai buscar isso para ele. Obrigado. Eu tenho que fazer uma observação rápida ainda. Não sei quem é que está podendo. Rapidamente, só para. É porque alguns anos atrás nós tínhamos um sistema literário bem diferente do que estava, porque era centrado ainda em algumas instâncias de legitimação que eram mais evidentes. Um jornal de peso de ataque, que é o caderno do jornal lido pela comunidade, você, ao ser publicado ali, de experiência própria, minha geração, dava visibilidade, dava um peso, você, apesar das dificuldades de publicação, mas quando saía, era uma comunidade relativamente identificável de pessoas. Hoje se fragmentou muito com a questão das redes sociais e da internet, tanto que quando tem feiras literárias, pode aparece uma quantidade de pessoas que escrevem, você nem sabe direito, mas que tem dentro daquelas coisas, eles são conhecidos. E
Então há essa questão. E outra é a visibilidade dos encontros. As pessoas que comparecem, um vai ao lançamento do outro, se encontram em algum lugar, e aí o Vladimir, de alguma maneira, me parece. Eu andei ausente, estou voltando agora, 2 anos, questões pessoais. Estou voltando praticamente a encontrar as pessoas. Mas assim, a gente encontra algumas coisas. Vai chegar na Fliperô aqui, tem aquela conversa. Isso tudo mantém um pouco viva a percepção. É um dado de qualquer forma, está nas redes sociais, ele tem Instagram, inclusive, ele publica quase todo dia, né? Realmente, deu para se perceber que de alguma forma ele se ausentou um pouco da cena literária baiana, né? E também de alguma forma há um processo também de um certo esquecimento, né? E buscou outros espaços de identificação, né? Por exemplo, na revista Rascunho, todo mundo conhece, ele escreveu sobre literatura, não só sobre poesia, sobre prosa, sobre ensaio, por vários e vários anos, né? Então, de alguma forma, está buscando espaços de legitimação, também de reconhecimentos literários também. E faz parte também, né? Porque agora você fez a sua contribuição, que é prazer. Eu acho bacana, porque muitos de nós aqui não tinham, né, conhecimento dessa obra. Acho que é super pertinente. Gente, eu preciso passar para o restante do pessoal, porque a gente tem uma mesa daqui a pouquinho, já está atrasadinho, certo? Eu quero agradecer então ao Cláudio Tatiane e quero já convidar, no embalo já, obrigada, e já no embalo vou convidar o Matheus Gabriel e a Bruna Moreira para sentar nesse aqui comigo, para a gente já dar continuidade às apresentações. Então, nossa aula vem aqui, uma vez conversa, né? Poesia da Natália, quadrilha, Lídia Natália e a escrevivência da situação social do povo negro. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero dizer que satisfação ter essa discussão. A satisfação está aqui no evento, a primeira vez que eu venho, desta vez apresentando o programa de pós-graduação que eu faço parte, que é o Ensino, Linguagem e Sociedade, lá da Universidade do Estado da Bahia, Campo 6, em Caeté. E o meu trabalho ele é intitulado Quadrilha, 2 pontos, Lívia Natália e a escrevivência da situação social do povo negro. E aí eu destaco, né, o título do poema Quadrilha, que é um poema tão pequeno, curto, apenas um estrofe, mas justamente isso, a força que ele tem de falar da literatura e dentro dessa literatura baiana, o que nós temos que é a nossa literatura afro-brasileira, ou como o Camilo Lunanga prefere falar, né, que é a literatura afro-baiana, a produção afro-baiana. Pode passar o slide, por favor? Pronto. Falando um pouquinho da autora, a Lívia, né, soteropolitana, professora, engajada nesse movimento antirracista, ela traz nas suas obras muito sobre religiosidade, muito sobre o feminino, tanto que, né, se destaca essa escrita por escrevivência que ela produz, muito por conta da Conceição Evaristo, né, que traz essa denominação, e ela puxa isso para o seu trabalho. E aqui eu trago essas relações étnico-raciais e trazendo a escrevivência para isso também, porque na minha pesquisa que eu desenvolvo no mestrado eu trabalho com o epistemicídio. Eu utilizo os estudos da Sueli Carneiro, né? E dentro disso ela fala sobre essa superação, essa tentativa de superação da colonialidade. Aí eu destaquei uma fala do Quijano, porque ele trata, né, da colonialidade do poder, enfim, para chegar ao poema de Natália e entender sobre a polêmica que esse poema causa, né? O poema Quadrilha, lembrando que é um poema que ela se inspirou na obra de Carlos Drummond de Andrade, também intitulado como Quadrilha. E o Quijano diz que raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação
básica social da população. E aí nós entendemos por que existe uma denúncia, digamos, uma denúncia dentro da denúncia. A Lívia, ela vem fazer uma denúncia sobre essas violências contra corpos negros e ela é censurada, né? Censurada por uma branquitude, censurada por uma elite. Pode passar 2 slides, posso passar isso também? E o próximo, isso pode passar. Pronto. E aí a organização do meu trabalho, a organização dos tópicos e os autores que eu utilizo para destacar esses tópicos aí. Inicialmente eu falo sobre a situação social do povo negro na Bahia, que é preciso dar esse destaque, né? Quando lá no IBGE diz que mais de 80% da população baiana é negra, e especificamente falando da população soteropolitana. E aí nós vamos entender, já no segundo tópico, quando essa literatura passa a ser produzida e ainda é marginalizada, esses corpos que são marginalizados socialmente. Então eu trouxe, no primeiro tópico, eu trago os dados do IBGE, eu trago a Sueli Carneiro, que trata como eu falei, do epistemicídio. Ela vai falar também dos pactos de biopoder e biopolítica, que foram desenvolvidos por Michel Foucault, né? Sobre ainda esse domínio sobre corpos. Por mais que sejamos maioria, nós somos seres colonizados e somos dominados ainda a partir disso. E aí eu também faço essa relação com outros tipos de arte, para além da literatura, né? Eu fiz um destaque, aqui eu não trouxe por conta do tempo, mas uma música muito interessante da Ued Una, que se chama Cabô, que é uma música que ela fala sobre aquilo que as crianças negras costumam ouvir dentro dos seus lares, né? Tem um horário certo para chegar dentro de casa, tem uma forma de se portar na rua, tem uma forma de você conversar, de você se vestir. E quando essas regras estabelecidas dentro de casa para essas crianças negras são quebradas, já sabe o que se espera, né? A possível violência, o possível genocídio, acusações, enfim. E daí, eu trouxe também nesse tópico a Leila Gonzalez e o Carlos Azenbaum, porque eles falam sobre esse lugar de negro na sociedade. Tudo isso para compreender a parte da literatura. Nesse segundo tópico, eu trago a literatura enquanto auxílio para a identificação e denúncia de práticas violentas e racistas. Aí eu quero que você passe para mim também 2 slides, já pode pular para o segundo tópico, porque eu vou dar ênfase no terceiro tópico, que é o tópico do poema Quadrilho, da Lívia. E aqui eu trouxe uma citação muito interessante da Helene de Souza, que é uma estudiosa. Ela faz um artigo que fala sobre essa literatura afro-brasileira e trazendo para o nosso repertório, né, pensando no nosso contexto baiano. E a Helene diz que para construir e reparar o arquivo afrodiaspórico, o intelectual, a intelectual negra, negro, precisa estar atento à linguagem, justo porque é através dela que o epistemicídio é operado e reproduzido. O epistemicídio, que é esse apagamento, essa exclusão das produções, né, das teorias que fogem daquele sistema eurocêntrico, né, que são produzidas por intelectuais ainda colonizados. Sim. E fala, me parece que para driblar a lógica colonial plasmada na língua do colonizador, para dobrar a linguagem e validar o português que foi estabelecido pela Leila Gonzalez, quando ela fala da nossa língua portuguesa, com herança africana, né, dentro de África, quando vai se tratar, por exemplo, de variação linguística. Plasmada do colonizador a validar o português. Sim, é preciso ouvir. Ter os ouvidos abertos para aprender com a tradição oral, com suas mestras e mestres que estabelecem os outros parâmetros para a escrita do afrodiaspórico. Essa diáspora africana do Brasil, e aí compreender o tipo de escrita por escrevidência, o tipo da produção que a Lívia traz e a censura que ela sofre, né, depois disso. Pode passar, por favor. Sim. Aqui, onde acontece a análise do poema da Lívia, como eu falei, é um poema muito pequeno, mas que ele rende uma análise gigantesca, né? E aí, nesse título, Lívia Natália é a escrita marginalizada pelos efeitos
da colonialidade, em que ainda tem nessa atualidade, porque o poema Quadrilha é um poema que ela publicou em Correntezas e Outros Estudos, uma obra de 2015, né? E quando foi dito nas primeiras apresentações sobre o poema, sobre essa dificuldade do poema chegar às pessoas, e aí o poema que chega da Lívia Natália é um poema que já é um poema censurado, né? Já é um poema silenciado. E a Lívia, nessa obra que ela fala sobre a escrevivência, né, que eu destaquei aí ao lado, que é a escrevivência escrita de nós, que são as reflexões sobre a produção da Conceição Evaristo, diz que nosso corpo está aprisionado ao imaginário colonial branco e nossa mente está permanentemente lesada por isso, vivendo com o trauma de ter um corpo errado, que vive em descompasso com aquilo que se crê ser um modelo, né? Que se crê ser um modelo, no caso esse modelo ser um modelo branco, né? Que é o que a sociedade quer que siga. Para nós, impossível ser um sujeito ante ao espelho, leitura sobre nós mesmos, uma vez que viemos de uma barriga preta, racista, não, uma barriga preta, que gera e põe no mundo uma criança preta, vista pela sociedade racista como um sujeito menor, uma vez que carrega signos de um ser que tem a sua humanidade invisibilizada. E aí quando ela vem reforçando esse conflito, né, entre a branquitude e a negritude, mesmo como sob uma perspectiva política mesmo. Pode passar, por favor. Pronto. Aqui eu trouxe os dois poemas, inicialmente o poema do Carlos Drummond, o poema Quadrilha. Vou fazer uma leitura dele aqui. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. É uma obra do livro Alguma Poesia, publicado, datado em 1930. E nesse texto aí ele faz uma corrente, né? Esse Quadrilha que ele faz é uma corrente amorosa entre pessoas que não se conheciam. Era uma corrente de paixões, de amores. E aí quando a Lívia traz o poema dela, que diz o seguinte: Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. Inicialmente já é possível perceber que na obra de Drummond foi possível fazer uma relação entre personagens. Na da Lívia, quando ela já traz inicialmente já falando de um personagem negro e sobre essa truculência, sobre essa violência que esses corpos sofrem, não é nem possível arrastar essa ideia, por exemplo, que o Drummond trouxe. Já fala, quando João, já na terceira, quando ela fala, quando João morreu, assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. E aí, simplesmente por trazer esse assassinato pelo PM, foi que gerou a polêmica pro ASPRA, né? A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares. Pode passar, por favor, slide. Porque houve esse outdoor, foi né, colocado em algumas cidades da Bahia, Ilhéus, Itabuna, enfim. E aí, quando faz uma análise inicial desse outdoor, lá tem, né, a literatura afro-brasileira e o fundo de apoio, né, para que essa publicação chegasse ao público. Então aí tem essas críticas feitas à polícia militar, incitando a truculência nas abordagens violentas contra as pessoas negras. Porque quando esse poema foi publicado entre esse ano 2015 e 2016, um assunto que ressurgiu muito foi, sendo muito comentado na época, que foi a tragédia no bairro do Cabula, né, no início de 2015, poucos dias antes do carnaval, e esse assunto voltou. E aí a polícia fez essa nota de repúdio, enfim, ela sofreu até ameaças, né, que nós vamos ver adiante. Percebe-se que na terceira ali, essas violências elas continuam. Então, quando eu falo aquilo
né, no início da minha fala sobre esse silenciamento dos corpos negros, não é também para demonizar a imagem da polícia militar, mas perceber que essa branquitude, que esse domínio que tem sobre esses corpos, eles sempre vão acontecer e eles sempre vão achar uma forma de silenciar quem denuncia isso. Porque o Poema ele foi denunciado, mas percebam que em 2019, 4 anos depois, o caso ainda permaneceu sem nenhuma resposta. E aí eu fico pensando, se fossem corpos brancos, se não fossem em uma comunidade vulnerável, por exemplo, como seria isso? Né? Como tem um outro trabalho que eu fiz, que eu falei sobre, eu citei o caso, né, de uma moça que foi morta pelo PM no Rio de Janeiro e foi arrastada pela viatura na cidade. E a gente fica pensando, se não fosse uma pessoa preta, se não fosse uma pessoa pobre, né? E aí, pode passar, por favor, o slide? Já estou finalizando. Pronto, aqui eu trouxe as manchetes publicadas na época que reforçavam isso, essas que eu trouxe não dão assim clareza em apoiar ou não a autora, mas ela recebeu muito, o muito que ela recebeu de apoio, ela recebeu muito mais de crítica. Tanto que a primeira aí é uma desse ano, né, da Bienal do Livro, em que esse caso voltou a ser comentado, que diz aí, que o Correio colocou, né, na manchete: poetisa Lívia Natália se emociona ao relembrar ameaças de morte. Aí outras também, né, de 2023, que eu também destaquei, porque eu abri esse tópico dentro do trabalho, que fala sobre que é essa última aqui, o terror policial na Bahia, né, que a Bahia tem o índice de mortalidade maior do que todos os outros estados. E por que isso se dá? Né? Por que essa violência se dá contra esses corpos? Aí quando nós pensamos que a maior parte da população é baiana, né? Hoje, antes de vir para cá, estava passando na televisão que a polícia na cidade de Candeias tinha matado 5 homens, né? 5 homens negros, que eram bandidos, enfim. E a forma com que o jornalista falou, né, sobre esses bandidos, dando a dizer que esses que não é dando a dizer, né, não pensando também na situação que eles estão, nessa situação de marginalização, né? E a punição sempre é a morte. Ainda tem isso, né? Pode passar, eu não escrevi muita coisa, se deixar. Pronto. Aí eu vou finalizar aqui rapidamente só com um trecho que eu trouxe de Franz Fanon, em Condenados da Terra, que o Fanon ele faz uma análise do poema do René Char, né? Ele fala também sobre essas violências, enfim, sobre os corpos negros na época das lutas. E aí ele cita o René Char, e o René Char fala sobre o poema, né? Sobre a importância do poema para isso, para essa denúncia, né? Ele diz, o René: o poema é uma reunião em movimento de valores originais e determinantes, em relações contemporâneas com alguém que essa circunstância torna prioritário. E aí nisso o Fanon responde: sim, o primeiro dever do poeta colonizado é determinar claramente o tema povo da sua criação. Só podemos avançar resolutamente se primeiro tomamos consciência de nossa alienação. É necessário que sigamos para esse lugar de desequilíbrio oculto em que o povo se mantém, porque não duvidemos, é ali que a sua alma se cristaliza e que a sua percepção e sua respiração se iluminam. Então, quando ele fala, né, sobre os poetas colonizados, sobre esse desequilíbrio que um poema causa, né, é totalmente possível trazer para essa realidade no caso da Lívia Natália. Pode passar, por favor. Aí é outra citação dele, que ele diz sobre a compreensão do poema, né? A compreensão do poema não é somente um procedimento intelectual, mas um procedimento político. Como nesse caso, o poema ele é interpretado e ele passa a ser também algo político. Ele foi pro outdoor, ele foi denunciado pela PM, a autora sofreu ameaças, enfim. Compreendeu é compreender o papel que se tem a desempenhar, identificar o procedimento, preparar-se para a guerra. Pode passar. Pode passar para finalizar. Pronto, aqui só finalizando, eu fiz algumas considerações. Que através dos pontos levantados, né, acerca da temática discutida e a representação
através da obra de autores, considera esse debate pertinente entre os estudiosos negros e não negros, negros e não negros, além do seu alcance social para o conhecimento das estratégias que a branquitude colonizadora utiliza para impor domínio sobre os corpos colonizados, que parte desde o genocídio em meio à população negra até a academia, quando intelectuais são censurados e invalidados. A literatura é um meio que permite a inserção de diversas pautas, tornando-se pertinentes os discursos que importam necessariamente aos grupos que se veem ali representados e enxergam a possibilidade de abertura de portas para expor suas angústias e compartilhar pensamentos individuais que atraem ideais coletivos para a busca ativa por soluções e tomadas de direitos cabíveis a todos os cidadãos em comum. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Teria mais alguns tópicos, enfim, mas também não faria tanta diferença agora por conta do tempo. Obrigado. Os condenados da terra. Obrigada mais uma vez. Vamos passar então. Adiantar. No final a gente conversa com Boa tarde a todos. Eu sou Bruna Rodrigues. Eu sou mestranda em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha orientadora, infelizmente, não está aqui, professora Alana Freitas. E o tema do meu trabalho é Direito e Literatura, o Bacharelismo Liberal e os Institutos Jurídicos Tutelados em Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Antes de eu passar adiante, quero só ressaltar que, apesar de ser o colóquio da literatura baiana, o professor Aleilton abriu essa exceção para mim, apesar de eu não estar trabalhando com um autor baiano, mas ele abriu essa exceção por ser também da academia, por se interessar pelo tema. Obrigada a presença de vocês aqui. Eu sei que está vazio de pessoas, mas o importante é que deve estar cheio de conhecimento e de ideias. Né? A gente não precisa de muitas pessoas para ter isso. Mas vamos lá. Passando para o seguinte slide, a obra em questão e o autor eu coloquei aí, mas dispensa apresentações. Né? Machado é um dos maiores expoentes da literatura brasileira. Para mim, pessoalmente, o maior. Eu sou muito fã do Machado, né? A quando escolhi trabalhar com ele. E a obra, então, acho que talvez a mais importante de toda a obra de Machado. E olha que Machado, um dos maiores intelectuais da literatura brasileira, passeou por todos os gêneros, né? Desde contos, crônicas, romances, poesia, teatro, crítica literária, tradução. Ele vastíssimo. Mas enfim, outra pergunta que se faz, passando para o terceiro slide, é por que essa interlocução entre as duas áreas? E isso toca na minha história pessoal. Eu sou graduada em letras, primeiramente, e depois eu me graduei em direito. Então, eu estou atuando nas duas áreas, estudo nas duas áreas e vi digamos assim, uma oportunidade muito boa de intercalar essas áreas, algo que não é novo. Aqui no Brasil já tem muitos estudiosos fazendo esse intercâmbio, inclusive existem programas de pós-graduação, não aqui na Bahia, pelo menos que eu conheço, mas programas de pós-graduação no Brasil específicos nesse intercâmbio entre direito e literatura. E aí, na sequência, eu selecionei, vou passar, alguns tópicos que foram destaques do meu trabalho. Tá? Elementos que eu encontrei dentro da obra escolhida do Machado de Assis. Claro que eu não me limitei somente ao Memórias Póstumas, existem ressonâncias desse tema em quase todas as obras do Machado. Vários outros romances, crônicas, principalmente as crônicas, mas como é objeto específico do meu trabalho, não vou aprofundar nas crônicas. Mas vamos lá. Primeiro tópico. A relação intrínseca entre direito e literatura, analisando os vínculos estabelecidos entre esses dois campos de estudo, traçando inclusive o histórico desta relação. E aí a gente parte
a parte inicial do trabalho, que eu faço eu traço essa relação entre as duas áreas, partindo de estudos voltados não só para a literatura e o direito, mas pela filosofia, pela sociologia. Né? É um intercâmbio que é muito amplo. Às vezes eu tenho até que ter um pouco de cuidado para não me estender demais em certas intercalações de ambos. A segunda é a presença dos institutos jurídicos na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, dentro das relações entre os personagens. A formação e direito do personagem principal Brás Cubas é determinante para a narrativa, ainda que seja de maneira caricatural. A crítica social contida nos institutos jurídicos, como casamento, herança, direitos da mulher, cidadania e direitos trabalhistas, por exemplo, é explicitada na obra em questão. Eu escolhi alguns institutos e que alguns ele tem uma referência muito clara, como casamento, como herança. Outros ele tem referências sutis, referências no que, não só no que está dito, mas como no que está mantido, no que está nas entrelinhas do Machado. Até porque, pela característica da obra do Machado, que o Machado ele realmente trabalha com o terceiro foco narrativo, que é o leitor, né, ele traz o leitor para dentro da sua obra. Então, quando ele traz o leitor, ele traz também uma gama vasta de análise, de interpretações, de conhecimentos, e isso toca em vários institutos jurídicos, como os que eu citei. Passando adiante, a gente tem Brás Cubas como representante do bacharelismo jurídico do século XIX. E aí eu trouxe alguns elementos de crítica que o Machado traz, como o elitismo, o conservadorismo, o academicismo, o patriarcalismo e o patrimonialismo. Bom, primeiramente eu preciso falar sobre essa questão do bacharelismo. Né? O que seria isso dentro da obra do Machado? O personagem principal é um bacharel, mas ele não é um bacharel voltado para a prática do direito. Né? Ele é um bacharelista. Ele é aquele cara que usa o título de bacharel, o título de acadêmico, como um elemento de poder, como um elemento de afirmação da sua aristocracia, que ele nem tem, porque a genealogia dele, ele é claro no livro, ele vem de os antepassados dele não são nobres, né? Mas o poder do patrimonialismo, do dinheiro, confere a ele na obra esse direito ao estar, o direito ao poder, o direito ao status, o direito a ser o cara que vai estar lá no poder. Ele faz isso, e claro que o Machado traz isso de forma extremamente caricatural, como deveria ser para ser uma crítica. Né? Para a gente não confundir, achar que o Machado está ali fazendo uma referência, uma apologia obrigada a esse conservadorismo, a esse patriarcalismo. Não, ele está trazendo isso como uma crítica. E ele traz isso de uma forma tão intensa que ele traz elementos filosóficos, elementos históricos constituídos ali, como a questão que já pega o final da monarquia, o início da República Brasileira, mas ele traz uma crítica clara, mostrando que não houve uma diferença tão grande assim, né, em termos de poder. O poder aristocrático continuou ali, mesmo o Brasil deixando de ser uma monarquia para ser uma república. E aí, dentre todos esses elementos, essas críticas, e nós trazemos a análise final, que é a parte do liberalismo, influências do liberalismo europeu na construção do personagem principal. O liberalismo, que na Europa já era algo consolidado no século XIX, mas que aqui ele vinha a passos muito módicos. A gente já tinha uma aristocracia fundiária muito densa no Brasil, né, com ranços da monarquia, né, que ficam arraigados, inclusive, dentro da República. Então, esse elemento do liberalismo, porque a gente tem até essa ideia de que está falando, não é neoliberalismo, é liberalismo.
Então ele traz esse liberalismo, é uma ideia de contraste com o antigo regime, de contraste com esse direito hereditário ao poder, com esse direito conservador, tá? Patrimonialista, de que é o patrimônio que dá ao outro o poder, principalmente o poder político. Então, é essa ideia do liberalismo que a gente vê em Ressonâncias da Obra do Machado, vê dentro do personagem. O personagem Brás Cubas, ele é todo, a própria construção, a própria ideia da criação dele, da formação dele, da maneira como ele se relaciona com vários personagens, né? É uma representação de todo esse bacharelismo liberal, tá? É o contraste entre os dois termos e que eu vou trazer no meu estudo. Eu trouxe aqui, pode passar. Isso. Eu trouxe aqui, antes de eu voltar para esse, depois eu vou voltar para esse slide aí, esse trecho do romance, que fica bem claro, né, a ideia do bacharelismo dele. Vamos lá. No dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do mondego e vim por ali, fora, assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Então, a maneira como ele enxerga o título de bacharel dele não é voltado para o conhecimento, para a busca pela justiça, nada de ideal, né? É a busca por acotovelar, por passar na frente, por estar no âmago do poder. É essa a ideia dele. E essa ideia que eu vou trazer no meu trabalho. Para finalizar, eu coloquei, só voltando no piso, eu sei que já me deram aqui um papelzinho de 5 minutos. Você quer que volte ou próximo? O anterior. Aí, e por final eu trago recortes da relação entre o personagem principal e os personagens secundários, os quais a princípio parecem não ter importância para desenrolar a história, evidenciam ricas contribuições críticas que fortalecem a interseção entre as áreas de estudo escolhidas. Então, são trechos, relações intrínsecas ali, detalhes entre os personagens, entre diálogos entre os personagens, que vão trazer esses elementos aqui. E por final, um diálogo com outras obras machadianas. Eu trouxe o exemplo de Dom Casmurro ali, mas eu faço diálogo com várias outras, a exemplo do Esaú Jacó, que é uma representação bem maior desse conflito entre monarquia e república, mas também trago elementos das crônicas do Machado, dos contos do Machado, mas algo bem sutil. A obra realmente, o objeto do meu estudo é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por final, você pode passar dois slides aí, eu trago as referências bibliográficas que eu trouxe para a minha obra. Existem muitos autores brasileiros que já estão trabalhando com essa questão do direito à literatura, como o Faulkner, o Leme Luiz Stretch, o Trindade. São vários autores que já têm vários livros publicados e que são bacharéis e são das letras, são literatos, né? Então, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Uma boa tarde a vocês.